Salve, salve, gente boa! E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo aí ao canal. E nesse vídeo a gente vai falar a respeito do seguinte, querido. Vai encarar o poder de Deus? Vamos pensar sobre isso? Vamos lá. E agora, querido? Segue em frente. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se, clica aí, é bem rápido, só clicar no botão de se inscrever. E não esqueça de clicar no sininho, que aí você é notificado e é o primeiro a saber. Curta, comenta, compartilha, eu conto contigo para a gente alavancar esse canal e fazer esse vídeo chegar a mais e mais pessoas. Estamos chegando aí a quase 600 vídeos no canal, então tem muita coisa, muito material aí, pode ser útil para muita gente, com certeza vai abençoar a vida de alguém. Não retenha a benção, querido, compartilhe e envie esse vídeo nas suas redes sociais, indique o canal, siga-nos também lá no Instagram. Posso contar contigo nessa tarefa? Então vamos junto, texto desse vídeo, Apocalipse 11, do 11 ao 14. Vamos fechando aí o terceiro ai, ou a sexta trombeta, ou o sexto tocar de trombetas do anjo aí do Apocalipse. Então vamos lá, Apocalipse 11, do 11 ao 14, diz assim: Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhe: Suba para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas. Ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glórias ao Deus do céu. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. Essa expressão vem sem demora é aquele indicativo de que não haverá mais interlúdio. Logo na sequência estará indicando e vindo aí a próxima trombeta ou o próximo ai. Queridos, eu quero fechar aqui, a gente está fechando esse terceiro ai com algumas informações que são complementares aos 2 últimos vídeos. E é muito importante que você assista os 2 vídeos anteriores a esse, imediatamente anteriores a esse, para que você tenha um entendimento completo daquilo que está sendo falado aqui. No último vídeo nós falamos a respeito da zombaria, das pessoas que vão zombar, do ambiente, do estilo de vida, de como as pessoas vão viver e como vai ser impregnada a ideologia anticristã, como as pessoas vão rejeitar tudo que é relacionado a Cristo, que é relacionado a Deus, que é relacionado à Bíblia, que é relacionado à aliança de Deus. Então tudo isso vai ficar de fora e vai ser desprezado, as pessoas vão zombar, as 2 testemunhas vão aterrorizar as pessoas porque vão falar da palavra algo que eles não vão querer ouvir, como a gente já falou aí no vídeo que está aí no nosso canal, da 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. O texto começa no versículo 11 dizendo depois dos 3 dias e meio. 3 e meio, querido, é a metade de 7. Aqui pode indicar exatamente 3 dias e meio, pode ser que você esteja falando literalmente aqui dos 3 dias e meio, há uma grande possibilidade para que isso seja verdadeiro, mas sendo verdadeiro ou sendo simbólico, né, sendo verdadeiro não, né, que verdadeiro é a palavra, sendo literal ou sendo simbólico, o fato é que a gente não pode entender que de qualquer forma 3,5 por ser a metade de 7 dá o indicativo de que Deus está abreviando ainda os tormentos. Ou seja, o povo aqui, a gente já viu em vídeos anteriores, em alguns vídeos aí anteriores, que o povo estava colhendo aquilo que ele tinha buscado, que o povo estava recebendo de volta tudo aquilo que eles tinham cultivado, que através das suas atitudes, da sua maneira de ser, das suas práticas, dos seus cultos, lembrando que imoralidade sexual é um culto, aborto é um culto, todo tipo de práticas sexuais ilícitas são cultos. Não pense que isso é só a satisfação da carne, não é. Isso é culto, então isso está alimentando, está abrindo poder, está liberando poderes sombrios e das trevas que os seres humanos não têm noção, alguns sim, outros nem tanto, mas que a gente precisa ser alertado das consequências disso. Então, mesmo assim, Deus ele retém ainda e ele não dá, faz parte dessa totalidade da sua misericórdia o fato de 3,5 ser metade de 7 e a completude, aquele castigo total e pleno
como realmente o povo merecia, a população merecia pelos seus erros, suas idolatrias e suas práticas erradas, Deus ainda age de misericórdia e não faz. Então, esse 3,5 dá esse entender de que a coisa poderia ser bem pior, mas Deus agiu ainda com misericórdia. Depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. Ficaram com medo, aqueles que viram isso ficaram com medo. Por quê? No vídeo passado nós falamos sobre isso, que o fato de não enterrar aqueles corpos era uma maneira de transformar na vergonha, de dizer que eles eram desgraçados, aquela zombaria do tipo como os salmistas indicam, né? Onde está o teu Deus? Cadê teu Deus agora? Onde está Deus agora? O que Deus pode fazer? Olha aí. Então, durante 3 dias e meio, esse foi o tipo de zombaria, zombando o Deus que aquelas 2 testemunhas pregavam. Então, o ser humano, às vezes, ele tem essa esquizofrenia, digamos assim, de achar que pode zombar das coisas de Deus, de achar que pode falar contra Deus, de achar que pode blasfemar contra Deus, e vai ficar por isso mesmo, e não vai dar em nada, e Deus vai sempre deixar para lá, ou então Deus não existe e nada vai acontecer. Não é assim, querido, não é assim. Então, não encare o poder de Deus, não zombe de Deus. De Deus não se zomba, a palavra de Deus é bem clara com relação a isso. Vou deixar o texto aí. De Deus não se zomba, então não zombe de Deus, não menospreze o poder de Deus e não afronte a Deus, porque o preço e as consequências são graves. Então o povo aqui começou a ficar com medo, porque ele viu que toda aquela zombaria, onde está Deus? Apareceu Deus. E Deus ressuscita aquele. Lembrando que a gente já comentou nisso em alguns vídeos passados, o fato da igreja não estar mais presente, do Espírito Santo não estar mais presente, aquela coisa do ódio, aquela impregnação do ódio, da iniquidade, que a iniquidade está totalmente ligado a esse ambiente de ódio, e não se combate o ódio, querido, sem a palavra de Deus, não se combate o ódio sem os princípios bíblicos de respeito ao próximo, do tratamento, de cumprimento da lei. E quando você está na obediência, você aplaca não só a ira de Deus, você alivia não só a questão da ira de Deus, mas demônios que precisam de sacrifícios para serem alimentados, para que ganhem força e ganhem poder, esses demônios são enfraquecidos. Então, quando há uma obediência geral, quando há um estilo de vida de obediência e de fidelidade à palavra de Deus, é natural ou sobrenatural, se a gente for considerar as regiões celestes, que aquele ambiente seja um ambiente muito melhor e muito mais favorável. Versículo 12 vai dizer: e as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo: subi para cá, e subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Isso aqui vai ser um acontecimento, porque lembra quando a gente falou aqui do surgimento da besta, lá nos versículos 7 e 8, quando a besta aparece, ela é como se ela dissesse assim: ó, vocês não conseguiram, vocês não tiveram força, vocês são um bando de incompetentes, não conseguiram destruir essas 2 testemunhas, eu tive que vir aqui para fazer, porque vocês não têm competência e não têm força para isso. Então a besta aparece para dar esse sentido de que ninguém tem competência para aquilo. E a ressurreição dessas 2 testemunhas e todo o povo contemplando aquilo passa uma imagem muito ruim para a besta ali, que a gente vai ver que ela se enche de ira. Versículo 13 vai dizer: naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glórias a Deus. Vão aparecer ainda outros textos falando sobre terremoto. O versículo 19 aí do capítulo 11 vai falar de trovões e terremotos. O livro do Apocalipse é repleto de acontecimentos onde há trovões, terremotos, raios, relâmpagos, onde acontece isso por diversas vezes. O capítulo 16 vai mencionar isso de novo, e o terremoto do capítulo 16 vai dizer que ele é inigualável, que nunca antes houve terremoto igual. Então, esse terremoto que está acontecendo aqui no versículo 13 ainda não é o pior terremoto que a Terra já passou. Mas morreram aqui 7.000 pessoas nesse terremoto e ruiu a 10ª parte. Você vai observar ao longo do texto bíblico que os terremotos e o que vai acontecer agora na cidade de Jerusalém vai reduzindo em partes. É como se Deus estivesse eliminando
umas partes da população ali de Jerusalém que estava ali afrontando, lembrando que o ambiente aqui é um ambiente de afronta a Deus, de desrespeito a Deus, de desrespeito aos princípios bíblicos e de total afronta que a gente está vivendo aqui. Estou me referindo a Apocalipse 11, tá? A gente está vivendo o império do anticristo, que não é o mesmo que a besta. A besta seria a antítese do Espírito Santo e o anticristo a antítese de Deus, oposição a Cristo. Então a oposição a Cristo é o anticristo, ou também chamado de falso profeta, e oposição ao Espírito Santo é então a besta. Quando fala aqui que deram glória ao Deus do céu, a gente não pode encarar aqui como uma conversão, quando muitos judeus sendo chamados ao entendimento e a um esclarecimento de que a coisa não era da maneira como eles pensavam. Aqui pode ser o início do despertar dos judeus e por isso a perseguição, por isso eles então vêm e acabam sofrendo na mão do anticristo os outros 3 anos e meio. Pode ser esse indicativo desse alerta, e aí por isso eles deram glória a Deus, e aí eles começaram a ver o anticristo com outros olhos e já não se voltam mais para o anticristo. Mas o que a gente pode perceber aqui também é que aquele povo que antes estava zombando, seria uma bipolaridade muito grande, e eles agora estarem glorificando a Deus. Então não se trata exatamente de uma conversão daqueles que estavam zombando. O mais provável, o mais perto aí, é esse despertar em relação aos judeus, e não de uma conversão, de um arrependimento, ou de que pessoas aqui nesse momento possam estar sendo salvas. Não há indicativo aqui dentro do contexto, sempre analisando o contexto, para a gente entender o texto, não há esse indicativo de que se trata de pessoas se convertendo. E o versículo 14 vai dizer: passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. Então aqui é muito interessante que ele declara, olha, acabou, agora acabou. Houve o início do ai, houve todos aqueles tormentos, houveram todos aqueles problemas, e depois veio um interlúdio aqui. Depois aconteceu de vir esse interlúdio que a gente acabou de ler aqui agora no versículo 14. Então esse interlúdio está dentro da sexta trombeta, está dentro aí do segundo ai, perdão, está dentro do segundo ai, e as portas então do terceiro ai. E assim a gente acaba então essa sexta trombeta, e espero ter sido bênção para a tua vida esses textos, e pensa nisso, querido, não vale a pena encarar o poder de Deus, não se zomba de Deus. Cuidado com aqueles que zombam de Deus, que escarnecem de Deus, que falam o nome de Jesus Cristo em vão, que agem de uma maneira muito distorcida. Muito cuidado com isso, não se misture a isso. Leia o Salmo capítulo 1, faça disso um estilo de vida. Uma coisa é você influenciar, uma coisa é você pregar o evangelho, uma coisa é você parar, mas sempre a base é a verdade, a base é a palavra. Nunca caia em discussão com relação à religião do outro, até por questão de respeito, mas a gente prega a palavra nossa, a gente não afronta aquilo que os outros acreditam ou que os outros pensam. A gente anuncia a verdade e a gente entende que a verdade é que liberta, não é a minha força e muito menos o deboche, a zombaria também da religião dos outros. Mas cuidado com aqueles que zombam muito de Deus, que zombam do poder de Deus, que zombam de Cristo, que zombam dos cristãos, que adoram falar mal de cristão, pastor, que adoram, curtem muito essa coisa de fazer oposição à palavra de Deus. Respeito e reverência àquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Tá bom, gente boa? Que Deus te abençoe rica e abundantemente.